Senhor escolheu Sansão, ou seja, uma vocação, e ele foi então consagrado e enviado à missão. Ou seja, Sansão já nasceu com uma vocação, entendeu? Já nasceu com aquela convicção, já nasceu com aquela certeza que ele tinha algo especial, que ele tinha algo a mais, e que esse algo a mais, se ele fosse verdadeiramente buscar e consultar ao autor da sua vida, ele iria entender. Olha, quando a gente vê, o que Salomão fez, é de uma grandeza absurda. Que ele chega diante do Senhor, ele não pede dinheiro, não pede prata nem ouro, mas ele pede o que? Sabedoria. Sabedoria para quê? Para liderar o seu povo. Então, quando nós recebemos um chamado do Senhor, nós precisamos ter esse cuidado de ter uma vida de oração, de leitura da Bíblia, de jejum, de adoração a Deus, para que a gente esteja conectados e receba as orientações, entenda verdadeiramente qual é o propósito de Deus nas nossas vidas, para que a vaidade, a soberba, o orgulho, a prepotência, a arrogância não venha se infiltrar nas nossas vidas quando nós estamos desenvolvendo o nosso chamado diante de Deus. Amém, queridos? E aí veja bem, antes de Sansão nascer, ele foi chamado para ser nazireu. Se vocês olharem o Salmo 139, aí no versículo 16, eu até separei aqui para nós, para a gente fazer uma leitura. Olha o que diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, a gente aprende aqui com Deus a profundidade que Deus nos conhece, amado. O Senhor nos gera no útero da nossa mãe, cada membro do nosso corpo é desenvolvido pelo nosso Deus. Nós somos criados à imagem conforme a sua semelhança. Entendeu, querido? Então, o Senhor, ele está totalmente no nosso controle. Então, a Sansão, antes de nascer, ele foi chamado para ser nazireu, ele foi chamado para ser separado, ele foi chamado para ser diferente. Amados, isso é uma responsabilidade tão grande. Às vezes as pessoas não entendem que quando Deus nos faz um chamado, ele está nos separando e nos separando para ele. Mas muitas vezes a gente vê as pessoas querendo trabalhar para Deus e agradar ao mundo, que as pessoas querem fazer as coisas de Deus misturado da mesma forma que faz no mundo, e vão desenvolvendo as coisas de Deus da maneira deles, do jeito deles, e essa conta não vai fechar. No final isso vai dar problema, no final isso vai trazer prejuízo para alguém. Por isso que nós temos que ter a responsabilidade, porque quando nós somos chamados, nós fomos separados. E separados de quê? Do pecado. Separado de quê? Das nossas vontades. Separado de quê? Do nosso livre-arbítrio. Nós somos separados de tudo e de todos. Para quê? Para desenvolver um chamado de Deus. Você tem o direito de aceitar ou não, mas a partir do momento que você recebeu esse chamado, você agora tem uma responsabilidade, você agora tem um compromisso. Amém? Veja bem, Jeremias, ele também teve o seu chamado, e ele até veio a questionar com o Senhor. Se você tiver com a tua Bíblia aí, eu quero te convidar para a gente dar um pulinho lá em Jeremias, do chamado de Jeremias. Eu acho tremendo, amados, esse chamado é lindo, é maravilhoso. A gente vê que Jeremias, ele sentiu o impacto da responsabilidade. Olha aí no Jeremias 1, olha o versículo 5, o que diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saístes da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Eu acho lindo aqui o diálogo de Jeremias, tentando fugir da responsabilidade, tentando fugir do chamado de Deus, tentando se esquivar. Mas, meus amados, não tem como a gente fugir do chamado de Deus, não tem como a gente fugir do convite de Deus, porque é algo maravilhoso, querido, é algo nobre, é algo grande, do qual nada desse mundo pode superar o chamado de Deus na nossa vida. Assumirmos um compromisso de ser um instrumento, um vaso nas mãos do Senhor. Aí o versículo 7 diz: olha, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Ei, que coisa tremenda, hein, amado? Então a gente vê que Deus, ele só nos chama, a gente somos apenas um canal, um instrumento, nada mais do que isso. Deus só quer que a gente se disponha a isso. Amém? Por quê? Porque as palavras que nós vamos falar é dele. Assim como vocês estão recebendo essas palavras aqui, eu sou apenas um canal
tornar um instrumento. Amém, queridos? Porque se não fosse a palavra de Deus, vocês nem aqui estariam. Por quê? Porque o que interessa, o que alimenta, o que faz vocês verdadeiramente se regozijarem é a palavra de Deus, porque ela tem esse poder. Amém? Ela tem esse poder transformador, não é verdade? E aí ele diz aí, no versículo 8: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Enquanto Deus tem um chamado nas nossas vidas, Ele está conosco em todo o tempo. Deus, ele não é irresponsável mais para nos colocar numa obra e nos largar sozinho. Não. Às vezes, se alguém está se sentindo dessa forma, é porque você se afastou demais do seu Deus. Você largou a presença do seu Deus e não quis verdadeiramente que Ele continuasse ao seu lado. Às vezes o ego subiu, a soberba subiu, a vaidade tomou conta, e aí então você acabou se afastando, e hoje para fazer a obra de Deus é como se fosse um fardo pesado. Está repreendido. Isso, olha, quando nós estamos fazendo a obra de Deus, ela passa a ser um peso, Deus não está mais nesse negócio. Entendeu, querido? Veja bem, ele diz aí no versículo 9: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Aí ele diz: olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para te arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Ei, coisa grande, não é verdade, amado? Então nós temos que entender a isso, que o nosso Deus, quando Ele nos chama, Ele tem todo o cuidado, Ele tem toda a responsabilidade de nos preparar, nos ensinar, nos enviar, está o tempo todo conosco. Na hora que a gente precisa, basta a gente dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu não estou conseguindo isso, Senhor, isso não está dando certo, Senhor, eu preciso da tua orientação, eu preciso da tua direção, e o Senhor vem, queridos, e nos coloca no caminho certo. Amém? Porque muitas vezes somos nós que erramos os caminhos. Sansão, ele foi escolhido e consagrado ao Senhor para realizar a missão de liderar Israel das mãos dos filisteus. O povo estava sendo saqueado, amados, pelos filisteus, estava sendo roubado. Esse povo perdia muitos dos seus entes queridos em batalhas contra essas tribos dos filisteus aí, que vinham e traziam grandes prejuízos ao povo de Deus. E ele se tornou juiz, e ele deveria ter sido o grande libertador do povo de Israel. Ele foi escolhido para isso, ele foi separado por Deus para isso. Ele só precisava continuar na dependência, só precisava obedecer, se submeter à palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. É isso, amados, que nós precisamos. Amém? É obedecer, porque desde o início, antes da criação do homem, diante de Deus, os seus anjos, alguns já se rebelaram diante de Deus, já desobedeceram. E esse pecado da desobediência tem escravizado o homem por longos e longos e longos anos. E isso muitas vezes começa dentro de casa. Filhos que têm dificuldade de obedecerem a seus pais, depois vão para a escola, chega lá, tem dificuldade de obedecerem aos professores, depois tem dificuldade de obedecer os patrões no trabalho, tem dificuldade de obedecer às autoridades. Por isso que hoje nós temos os governantes que temos, porque nós somos muito falhos. O Senhor nos mostra que toda autoridade é constituída por Ele. E quantas vezes a gente não vê pessoas reunidas falando mal do político A, do político B, do político C, do político D, não é verdade? E isso tudo que a gente está deixando a nossa boca ser usada pelo inimigo para lançar maldição sobre a nação. Entendeu, querido? Então nós precisamos, em nome de Jesus, vigiar.